Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Medicina Legal Descomplicada. A gente vai tentar aqui dar uma abordagem mais simples, mais objetiva para você que está almejando o teu concurso público, tá certo? E que nesse concurso público caia a disciplina, a matéria de Medicina Legal, tá bom? Você que não assistiu à primeira aula que foi postada aqui no canal, assista, porque lá nós vamos ter alguns conceitos importantes, algumas classificações importantes que você vai ter que utilizar aqui nessa aula, tá certo? Na aula passada nós falamos sobre conceitos, sobre classificações dentro da traumatologia forense e hoje nós vamos ver sobre os agentes vulnerantes mecânicos, tá certo? Antes de nós falarmos especificamente dos agentes vulnerantes mecânicos, nós precisamos saber o que é a energia mecânica. Que energia é essa que os agentes vulnerantes irão transportar, tá certo? Irão transferir. Essa energia mecânica é uma energia capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, tá certo? Então essa é a energia mecânica. Ela é uma energia que é capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. E é essa energia que o agente vulnerante mecânico irá transportar, tá certo? Irá transferir para o corpo e como consequência causar lesões, tá bom? Esses agentes vulnerantes, eles podem agir por meio de três formas, tá certo? Eles podem agir por meio de uma ação ativa, uma ação passiva ou uma ação mista. Quando ele age por uma ação ativa, nós temos aí o objeto em movimento, ou seja, o agente vulnerante, o instrumento, ele está em movimento e o corpo humano está imobilizado, tá certo? Aí nós temos uma ação ativa. O impacto é causado pelo objeto, pelo instrumento que está em movimento e o corpo humano está imóvel, imobilizado. Já na ação passiva, ocorre o contrário, né? Eu tenho aí o corpo humano em movimento e o objeto, o instrumento que está imóvel. Como exemplo aí nós podemos ter o chão, a parede, até mesmo a escada, tá certo? Esses são meios, instrumentos que estão imóveis, mas que o corpo humano em movimento, ao chocar-se contra esses meios, ele acaba por gerar aí lesão e eu tenho uma ação passiva desse agente vulnerante, tá bom? Já numa ação mista, aí nós vamos ter o impacto do objeto e do corpo humano que estavam ambos em movimento, tá certo? Ação ativa, ação passiva e ação mista. Mais à frente aqui nós vamos estudar sobre a classificação dos agentes vulnerantes. Eles podem ser classificados em dois grandes grupos: os agentes vulnerantes mecânicos simples e os agentes vulnerantes mecânicos compostos, tá bom? Aqui nós vamos estudar primeiramente os agentes vulnerantes mecânicos simples, que são os agentes contundentes, os agentes cortantes e os agentes perfurantes. Mais à frente, nós vamos falar sobre os agentes vulnerantes compostos, tá bom? Estudando aqui agora os agentes vulnerantes simples, nós vamos ter aí o agente vulnerante perfurante. Esse agente vulnerante simples, tá certo? Ele é composto por instrumentos pontiagudos, longos, alongados, de diâmetro desprezível em relação ao seu comprimento, ou seja, a sua espessura não tem tanta importância em relação aí ao seu comprimento, que vai lhe dar essa característica de ser pontiagudo, tá certo? Ele age afastando as fibras dos tecidos sem seccioná-las, ou seja, sem cortá-las. Esses instrumentos eles vão agir só perfurando. Claro que geralmente, tá certo? Isso de forma geral, mas nós vamos ter
algumas exceções de alguns instrumentos perfurantes que em algumas ações eles podem tanto afastar as fibras e ao mesmo tempo seccionar algumas, tá certo? Mas geralmente eles só perfuram e agem afastando as fibras dos tecidos sem seccioná-las. Como exemplo aí nós vamos ter compasso, o alfinete, agulha, prego e o picador de gelo, tá bom? E a lesão que é produzida por esses instrumentos perfurantes é uma lesão punctória, tá bom? O instrumento é perfurante, a lesão é punctória, ok? Mais à frente aí nós temos, ó, os agentes vulnerantes cortantes. Esses agentes cortantes, eles são instrumentos que agem através de um gume afiado, que deslizando sobre os tecidos, acabam cortando, tá certo? Então, esse instrumento ele não perfura, mas ele corta. E ele corta por quê? Porque ele tem uma região afiada, que é chamada de gume, e que quando essa região desliza sobre os tecidos, ele corta, tá certo? Como exemplo aí nós temos a navalha, temos a lâmina de barbear, bisturi e o caco de vidro. E até também uma folha de papel. Consegue aí caracterizar-se como um instrumento cortante, tá certo? O nome dado à lesão causada por esse instrumento é chamada de lesão cortante. Isso mesmo. O instrumento é cortante e a lesão também é chamada de lesão cortante. E isso através do autor Genival Veloso de França. Ele vai utilizar um único termo para essas duas classificações, tá certo? O instrumento é cortante e a lesão também é chamada de lesão cortante. Para você que pode ter a curiosidade de ler outros livros, de ler outras literaturas, outros autores vão colocar lá lesões incisas, tá certo? Mas aí você já vai saber que você está estudando o mesmo assunto, tá certo? Lesões cortantes e sobre instrumentos cortantes. Seguindo aqui, nós vamos ter os agentes vulnerantes contundentes, tá certo? Esses agentes, eles são instrumentos que não cortam e nem perfuram, mas eles têm uma superfície e essa superfície é que vai atuar sobre o corpo humano, tá certo? E essa superfície, em contato com o corpo humano, vai causar um machucado, tá certo? Vai causar uma lesão que nós chamamos de lesão contusa. O instrumento é contundente e a lesão é contusa. Não cortam e não perfuram. Não cortam porque não tem gume afiado e não perfuram porque não são pontiagudos, tá certo? Mas eles têm uma superfície que quando em contato com o corpo acaba por machucar. Como exemplo aí nós temos o cacetete, o martelo, o chão, os pés, tá certo? E até os punhos. São classificados aí como agentes vulnerantes contundentes. Já aqui nesse slide nós vamos ter os agentes vulnerantes compostos. Nós falamos anteriormente sobre os agentes vulnerantes simples. Aqui nós vamos falar sobre aqueles agentes que são a junção de dois agentes vulnerantes simples, tá certo? O agente vulnerante pérfuro cortante, pérfuro contundente e o corto contundente, tá certo? Você pode ver também em algumas outras literaturas como sendo chamado de agentes vulnerantes mistos, que quer dizer a mesma coisa. As características aqui de, de alguns desses sobre esses instrumentos, tá certo? Nós vamos ver aqui o pérfuro cortante, que são instrumentos que possuem uma ponta, porque no nome ele tem o pérfuro, e ele tem um gume, porque no nome ele tem cortante. Então, se ele é um instrumento pérfuro cortante, ele tem uma ponta que perfura e tem um gume que corta. E eles vão agir aí por um mecanismo misto, perfurando com a ponta e cortando com o seu gume, tá certo? Eles vão perfurar e cortar o quê?
os planos superficiais e profundos do corpo. Como exemplo, nós vamos ter aí a faca peixeira, o canivete, espada, um punhal ou até uma lima de serralheiro, tá certo? Esses são exemplos de instrumentos pérfuro-cortantes que causam lesões pérfuro-cortantes, tá certo? Segundo Genival Veloso de França, tá certo? Em algumas literaturas você vai ver aí lesões pérfuro-incisas, mas aqui eu quero que você entenda bem claro esses dois posicionamentos, tá bom? Lesão pérfuro-cortante, instrumento pérfuro-cortante também. Já nos instrumentos ou agentes vulnerantes pérfuro-contundentes, nós temos aí um instrumento que vai atuar por pressão, penetrando o tecido, e em virtude do seu calibre, ele vai contundir, ou seja, ele perfura, porque vai ter uma ponta, e ele vai contundir, porque tem massa, porque tem uma superfície que, quando em contato com o corpo, acaba contundindo também, tá certo? Então, eu vou ter essas duas características nessa lesão pérfuro-contusa. O instrumento é pérfuro-contundente, a lesão é pérfuro-contusa, tá bom? Nesse tópico de instrumentos pérfuro-contundentes, onde nós temos aí o estudo sobre os projéteis de arma de fogo, tá certo? As lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, mas também existem instrumentos que causam lesões semelhantes, causam lesões pérfuro-contusas, como a ponteira do guarda-chuva, um vergalhão, tá bom? Não é somente o projétil de arma de fogo, mas por ser na medicina legal e principalmente quando essa disciplina cai em concurso da área policial, nós vamos estudar aí com mais ênfase, com mais enfoque nos projéteis de arma de fogo, tá bom? E nos agentes vulnerantes cortocontundentes, nós vamos ter aí instrumentos que vão atuar por pressão ou percussão e menos por deslizamento, apesar de ter aí o seu gume, tá bom? Então, o peso desse instrumento cortocontundente e a força aplicada a ele produzem efeitos mais danosos à vítima. O que é que tá querendo dizer aí? Que esse instrumento cortocontundente, as lesões cortocontusas que são causadas são bem mais expressivas pela parte que contunde do que pela parte que corta, tá certo? Mas a gente vai ver aí que esses instrumentos eles vão agir por essa forma mista, cortando e contundindo. Como exemplo aí nós vamos ter a foice, machado, uma enxada, roda de trem e os dentes, né? Que nós chamamos aí de uma lesão que é produzida pelos dentes é a mordedura, tá bom? Aí você consegue imaginar aí, ó, uma foice, por exemplo. Você sabe que uma foice vai ter uma área que corta, vai ter um gume que corta, mas essa foice também tem uma massa, tem uma superfície que se sobrepõe à própria função de cortar, à própria função do gume. Aí acaba por se sobrepor à parte que contunde. Por isso que a lesão ela é muito mais significativa, ela é muito mais forte, tá bom? Um golpe de foice, ele é muito mais penetrante do que um golpe de faca, tá bom? E aqui nós ficamos com essa aula de traumatologia forense. Nós falamos sobre agentes vulnerantes mecânicos. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, Medicina Legal Descomplicado. Segue o Instagram do professor e até a próxima aula.